O assunto de hoje é positividade. Alguns dias parecem mais pesados que outros. A luz entra pela janela, mas dentro de você ainda é sombra. Você acorda, vive, trabalha, sorri por fora. Mas por dentro algo parece cansado. Cansado de lutar, de esperar, de acreditar que vai melhorar. A verdade é que a vida não é fácil. E ser positivo num mundo que insiste em mostrar o pior pode parecer ingenuidade. Mas e se eu te dissesse que a positividade não é um dom, é uma construção neural? E que seu cérebro pode ser treinado, pouco a pouco, a enxergar a luz onde hoje só vê escuridão? A neurociência tem mostrado que o foco no negativo não é culpa sua. É um mecanismo de sobrevivência primitivo, que, com o tempo, se transformou em prisão emocional. Mas assim como o cérebro aprende a temer, ele também pode aprender a confiar. Assim como aprende a se proteger, ele pode aprender a florescer. Esse vídeo não é sobre fingir felicidade. É sobre escolher olhar com outros olhos, mesmo quando tudo parece o mesmo. É sobre entender como seu cérebro funciona, para que você não apenas reaja à vida, mas comece a escolher como quer viver. Você pode receber 10 elogios e uma crítica. E adivinha qual vai ficar ecoando na sua mente? A crítica. Não é fraqueza, é biologia. O cérebro humano foi moldado para detectar ameaças, não para notar bênçãos. Durante milhares de anos, nossos ancestrais precisavam prestar atenção em tudo que poderia dar errado para sobreviver. Perigos, perdas, rejeições, mudanças, tudo era uma possível ameaça. Esse sistema de proteção ainda vive em nós. Chamamos isso de viés da negatividade. É a tendência natural do cérebro em registrar, processar e dar mais importância ao que é ruim do que ao que é bom. E esse mecanismo, embora útil para a sobrevivência, se torna tóxico quando aplicado à vida moderna. O sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, reagem com mais intensidade a estímulos negativos. Isso gera mais adrenalina, mais cortisol, mais memória emocional. Em outras palavras, o negativo, também conhecido como PR, cola no cérebro com mais força. É por isso que focar no lado bom exige intenção, prática e repetição consciente. Não é negação da realidade, é reequilíbrio neurológico. Você não é pessimista por escolha, mas pode se tornar positivo por decisão. E o primeiro passo é entender que o seu cérebro ainda age como se você estivesse no meio da selva. Mas agora, você pode ser o mentor interno que ensina ele a ver mais do que o medo mostra. Tudo que você repete, o cérebro aprende. Tudo que você sente com frequência, o cérebro automatiza. E com o tempo, o que antes era apenas um pensamento isolado, se transforma em identidade emocional. Se você ao longo da vida ouviu críticas, se expôs a ambientes negativos, se auto-julgou ou foi julgado, o seu cérebro foi registrando isso como verdade. Ele não diferencia muito bem o que é realidade do que é repetição emocional intensa. O que entra com força emocional se grava como um rastro profundo nas sinapses. É assim que muitos de nós crescemos acreditando que somos pessimistas por natureza, ansiosos demais, pessoas difíceis. Mas o que somos, na maioria das vezes, é o resultado de padrões mentais repetidos. É neurociência. O que dispara junto, conecta. E quanto mais um pensamento se repete, mais forte ele se torna, como uma trilha no mato que vira estrada depois de tantas passagens. Isso se chama neuroplasticidade negativa. O cérebro aprende a ver a vida por lentes distorcidas, não porque você quer, mas porque é o que ele conhece. Mas essa mesma plasticidade pode ser usada a seu favor. O segredo está em interromper o ciclo, criar brechas entre o pensamento automático e a sua reação. Fazer diferente mesmo quando o cérebro pedir para repetir. Você não é a sua negatividade. Você é quem observa tudo isso de dentro e agora está aprendendo a escolher novos caminhos. Se o cérebro pode aprender o medo, ele também pode aprender a confiança. Se ele pode automatizar a dor, também pode construir caminhos para a leveza. Esse é o poder da neuroplasticidade positiva, a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar a partir de novas experiências, novos focos e novos significados. Não se trata de pensar positivo como quem fecha os olhos para a realidade. Trata-se de abrir espaço para uma nova forma de ver a realidade. Você não nega o que dói,
mas permite que o que é bom também tenha voz. Quando você começa a treinar um cérebro para notar o que antes passava despercebido, um sorriso, um gesto de carinho, uma conquista pequena, uma sensação agradável, você ativa áreas como o córtex pré-frontal e o sistema de recompensa, liberando neurotransmissores como dopamina e serotonina. Com a repetição, o cérebro fortalece esses circuitos. Você literalmente muda o padrão interno com pequenos focos diários. É como afinar uma antena. Antes ela só captava o ruído. Agora, você ensina o seu cérebro a sintonizar outra frequência. Mais sutil, mais leve, mais verdadeira. Não se trata de forçar otimismo, mas de construir, aos poucos, uma mente que sabe ver esperança mesmo quando ainda há dor. É possível. E começa com o simples gesto de escolher, a cada dia, um pensamento novo que te aproxime da paz. Nem todo sorriso é cura. Nem toda frase bonita é verdade. E nem toda positividade faz bem. Hoje, mais do que nunca, precisamos diferenciar o que é positividade real, aquela que acolhe a dor e escolhe seguir, da positividade tóxica, que ignora, nega ou mascara o sofrimento com frases prontas e sorrisos forçados. A positividade tóxica diz: você precisa ser forte o tempo todo. Pelo menos podia ser pior. Não chora, seja grato. Ela invalida a dor, suprime a tristeza e transforma a mente em um campo de negação. E o cérebro, quando não tem permissão para sentir, se desorganiza emocionalmente. A amígdala continua ativada, o corpo segue em alerta e a dor não desaparece, apenas se esconde. Já a positividade real começa com verdade emocional. Ela diz: eu aceito a dor, mas também reconheço a beleza. Hoje foi difícil, mas ainda assim encontrei algo bom. Eu não estou bem agora e tudo bem. Esse tipo de pensamento ativa o córtex pré-frontal ventromedial, responsável por empatia, aceitação e ressignificação emocional. É onde mora a força real, a que sente, processa e escolhe com consciência caminhar em direção à luz, sem apagar a sombra. Ser positivo não é ser cego. É ver tudo e ainda assim escolher a esperança. Essa é a positividade que transforma. Essa é a que o cérebro aprende a sustentar com verdade, compaixão e coragem. Gratidão não é só dizer obrigado. É um estado neurológico de reconhecimento consciente. É quando o cérebro aprende a valorizar o que permanece, mesmo em meio ao que falta. Neurocientificamente, sentir gratidão ativa regiões como o córtex pré-frontal medial, o hipocampo e o núcleo accumbens, áreas associadas à memória positiva, à empatia e ao sistema de recompensa. Essas ativações aumentam a liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores que reduzem a ansiedade, aliviam o estresse e criam uma sensação de bem-estar duradouro. E o mais interessante, não é preciso que algo extraordinário aconteça. Estudos mostram que registrar diariamente 3 motivos simples para agradecer já altera, com o tempo, a forma como o cérebro percebe a realidade. É como trocar a lente escura por uma lente mais clara. Você não muda o mundo, mas muda o que vê nele. E isso muda como você se sente. Mas a gratidão verdadeira não nega a dor. Ela caminha com ela. Ela diz: sim, isso está difícil, mas mesmo aqui há algo que ainda pulsa, ainda ensina, ainda merece ser visto. Praticar gratidão não é ser ingênuo, é ser emocionalmente treinado para perceber o que vale a pena, mesmo quando quase tudo parece não valer. É uma escolha neurológica, é um treino espiritual. E é talvez o hábito mais transformador que o cérebro pode aprender. Você já imaginou algo com tanta força que seu corpo reagiu? Um medo? Um desejo? Uma lembrança? Isso acontece porque o cérebro não distingue com clareza o que é real do que é imaginado com intensidade emocional.
E é aí que entra uma das ferramentas mais poderosas da neuroplasticidade emocional, a visualização consciente. Quando você visualiza uma situação positiva, se vê reagindo com calma, superando desafios, vivendo com leveza, seu cérebro começa a ensaiar neurologicamente aquela experiência. Isso ativa o córtex motor, o córtex pré-frontal e o sistema límbico, como se aquela cena estivesse de fato acontecendo. Repetida com intenção, essa prática cria novos padrões neurais de reação emocional. É como ensinar ao cérebro um novo caminho, antes mesmo de percorrê-lo na prática. E quanto mais você visualiza, mais familiar aquele estado emocional se torna, até que um dia ele se manifesta naturalmente, sem esforço. Mas não basta imaginar, é preciso sentir o que se visualiza. Respirar fundo, conectar-se com a emoção do que deseja viver e repetir. A repetição, quando combinada com intenção, não é ilusão, é programação emocional ativa. Você está treinando o seu sistema nervoso para reconhecer paz, força, alegria, antes mesmo de que elas se tornem realidade. E esse treino silencioso, diário, invisível, é o que muda como você reage ao mundo. E com o tempo, muda o mundo ao seu redor também. Você já percebeu como o humor de uma pessoa pode mudar o ambiente inteiro? Como alguém ansioso deixa o ar mais tenso, ou como um olhar calmo pode trazer paz mesmo no meio do caos? Isso não é só impressão, é neurociência. O cérebro humano é profundamente social. Ele foi moldado para sentir o outro, interpretar sinais não verbais e refletir emoções como espelhos invisíveis. Esse processo acontece graças aos neurônios espelho, células especiais que se ativam tanto quando você faz algo quanto quando vê alguém fazendo. É por isso que bocejos são contagiosos e emoções também. É por isso que seu estado interno não afeta só você, ele se espalha. Quando você cultiva pensamentos mais conscientes, emoções mais positivas, posturas mais calmas, está literalmente modulando o campo emocional das pessoas ao seu redor. Seu tom de voz, seu olhar, sua energia, tudo comunica, tudo ensina, tudo influencia. E o contrário também é verdadeiro. Se você convive com pessoas que vibram constantemente na crítica, no medo, na reclamação, seu cérebro tende a absorver esse padrão como referência emocional. Você não controla tudo, mas pode escolher que tipo de emoção quer nutrir e compartilhar. Positividade verdadeira não é só sobre você, é um ato coletivo de responsabilidade emocional. Quando você muda a sua frequência, você muda o ambiente. E quando isso acontece, outras pessoas também começam a mudar. Você vira ponto de luz. Não porque está sempre bem, mas porque aprendeu a iluminar mesmo em dias escuros. Positividade não é um sentimento que vem de fora, é uma prática interna, diária e silenciosa. Ela não acontece quando tudo está bem. Ela acontece quando você decide plantar luz, mesmo quando só enxerga sombra. E para que ela floresça, não basta querer, é preciso treinar. A positividade verdadeira é uma combinação de biologia, intenção e espiritualidade. No campo biológico, o cérebro responde à repetição com adaptação. Quanto mais você cultiva pensamentos construtivos, agradecimentos sinceros, gestos de gentileza, mais você fortalece circuitos neurais de prazer, empatia, compaixão. Você literalmente reprograma sua bioquímica emocional. No campo espiritual, a positividade é um ato de fé na vida, uma entrega consciente ao fluxo do que é, com presença e humildade. É reconhecer a dor, mas não se definir por ela. É olhar para o caos e ainda assim escolher responder com paz. E no cotidiano, isso se manifesta em gestos simples. Abrir os olhos com intenção, ao invés de desespero. Criar um pequeno ritual de silêncio antes do dia começar. Escrever o que você aprendeu mesmo nos dias difíceis. Respirar fundo antes de reagir
e tratar o outro com a gentileza que você gostaria de receber. Você não vai acertar todos os dias, mas a prática constante transforma. Aos poucos, a positividade deixa de ser um esforço e se torna um estado de ser. Você se torna um corpo que vibra esperança, uma mente que acolhe, um espírito que se conecta e um cérebro que aprendeu a não apenas sobreviver, mas a viver com mais verdade, presença e luz. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa sorrir o tempo todo. Mas você pode, todos os dias, escolher não se abandonar. O mundo vai continuar com os seus ruídos, o caos, a incerteza, as dores da vida. Mas dentro de você existe um espaço onde ainda há calma. Um lugar que pode ser acessado, treinado, cultivado. Esse lugar se chama consciência. E é nela que a positividade verdadeira floresce. Não como euforia, mas como resiliência silenciosa. Quando você entende como seu cérebro funciona, você para de se culpar e começa a se treinar. Quando entende que o foco no negativo é biológico, mas a luz é cultivável, você passa a caminhar com mais gentileza, menos julgamento, mais escolha. A positividade que cura é aquela que sente, aceita, transforma e depois transborda. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, respira fundo agora e saiba que você está no caminho. Talvez devagar, talvez em silêncio, mas no caminho de volta para a luz que nunca se apagou. Apenas ficou escondida pelas tempestades da mente. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precise de esperança. Inscreva-se no canal Neurovida e continue aprendendo a cuidar do seu cérebro, das suas emoções e da sua verdade interior. Aqui, a neurociência é ponte e a alma é destino.